Jornal Gente. Então já trouxemos, você já conheceu, por exemplo, mais sobre o setor de pesca no Brasil, que está dando pulos de alegria com o fim das tarifas de Donald Trump. Professor José Pastore, que agora falou sobre escala 6 por 1, prós e contras, e esse apelo final dele dizer o seguinte: vamos discutir, mas não num ano eleitoral, né? Senão vamos fazer bobagem. E agora a gente vai falar sobre a economia do Brasil. E quem está também aqui no nosso estúdio, na Rádio Bandeirantes, é o Rafael Lindemeyer, diretor sênior de clientes do Instituto Ipsos, que tem ali vários termômetros com a percepção dos brasileiros e dos cidadãos de vários países do mundo sobre as coisas da atualidade. E o Rafael vai dividir com a gente a percepção do brasileiro sobre a economia. Lembrando que é ano eleitoral, né, Rafael? Se é a eleição que está fazendo o Congresso correr com a votação da escala 6 por 1, também é a eleição que está levando várias decisões na nossa economia. E tudo tem consequência. Bom e ruim, né? Não existe almoço grátis, como a gente diz. Bem-vindo, Rafael. Obrigada por estar aqui conosco no estúdio da Rádio Bandeirantes nesse sabadão. Bom dia. Obrigado pelo convite Puxa mais uma vez. um pouquinho mais pertinho do Tá bom assim? Pode levantar. Vamos lá. Assim, ó. Vira ele pro contrário. Perfeito. Assim. Ótimo. Vamos lá. Bora lá. Rafael, bom dia. Bom Seja dia. bem-vindo. Bom dia. Bom dia. A gente tem aqui o termômetro macroeconômico da Ipsos, falando sobre confiança do brasileiro na economia e uma diferença da confiança no brasileiro no curto prazo em relação ao longo prazo. Queria que você trouxesse os dados para a gente e explicasse o que está acontecendo. Bom, é importante você falar do longo prazo e do curto prazo, porque o índice de confiança da Ipsos, ele tem um termômetro, que a gente fala, sobre o humor em relação à percepção da economia, mas a gente sempre mede ele sobre o agora e sobre o futuro, né? Porque é importante a gente ter uma calibração aí de como eu estou me sentindo hoje e se eu estou confiante de que o futuro vai ser dessa forma positiva, como a gente está vendo nesse início do ano. A outra coisa que você trouxe, vou começar por aí, um ano de eleição. Então a gente tem sempre falado de cautela, porque a gente está vivendo muita fricção, né? Com todos os dados externos, com tudo que está vindo para a gente no dia a dia. E a eleição não deixa de ser uma fricção, não deixa de ser uma incerteza do que vai acontecer no futuro. E as emoções, acho que mais a flor da pele também, que impactam a percepção, né? A gente está falando aqui de sentimentos, Total, né? sentimento. A gente não está falando de um dado econômico como o PIB, né? Como um dado tangível, digamos assim. Então, é as nossas percepções sobre o que está acontecendo. Então, ontem, por exemplo, eu estava comentando com um colega lá, como é que é geração Z, né? Como é que você está percebendo a economia hoje? Poxa, eu estou me sentindo melhor hoje, mas ele teve uma promoção ao longo do tempo, então ele tem um sentimento que tem relação com tudo que está acontecendo com ele no seu dia a dia, no trabalho. A confiança do consumidor, ela é importante olhar também numa variável não somente em relação ao mês anterior. A gente teve um crescimento em relação a dezembro, mas se a gente compara com o início de 2024, de 2025, desculpa, a gente veio de 2024 para 2025 numa queda de confiança muito grande. O nosso primeiro semestre do ano passado foi muito difícil, né? A gente tinha indicadores de confiança na casa de 40, por aí. E o indicador de confiança, quando ele está em 50, é uma neutralidade. Hoje ele está em 51, que traz um otimismo. Então, a gente começa esse ano, em relação ao janeiro do ano passado, mais positivo do que o ano anterior. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, a pesquisa, ela mede a percepção do brasileiro sempre ali pelo início do mês. Final do mês, início do mês. Então, a gente está falando também de um momento de euforia, né? A gente está no Natal pro Ano Novo, começo do ano e assim por diante. Então, esse indicador, normalmente, no início do ano, ele tem um pouquinho de euforia, né? Porque a gente está brasileiro mais otimista, mais alegre, aquela coisa toda. Vai vir um carnaval pela frente, então tudo isso tem uma cautela no olhar dos números, né? Então, destrinchando o número, a gente tem um agora positivo, principalmente porque os brasileiros estão dizendo que se sentem mais confortáveis em gastar. Eu me sinto mais confortável em fazer compras domésticas, me sinto mais confortável, inclusive, em relação a fazer compras maiores daqui a pouco, né? Um carro, um investimento. Com esses juros? E em relação ao comparativo do ano passado. Para você ter uma ideia, são 53% dos brasileiros que se dizem mais confortáveis em adquirir um bem futuramente. O que mudou que leva a essa percepção diferente? Porque, por exemplo, os juros continuam iguais. Emprego melhorou? Melhorou, mas já estava numa condição confortável no começo do ano passado.
Crescimento do PIB, pouquinho, tanto no ano passado quanto no retrasado e esse ano também. O que faz com que esse humor se altere? Se altera porque essas percepções do que vai vindo e a notícia que vai trazendo, olha, o emprego está... A gente tem uma estabilidade, mês a mês vem acontecendo. A inflação, de certa forma, ela atingiu ali um patamar que estava dentro do esperado. A cautela do Copom, por exemplo, né, de permitir segurar muito, né, a economia brasileira, tirou um pouco da mídia aquela questão dessa fricção que o brasileiro vem percebendo. Então, isso traz um pouquinho, poxa, eu me sinto mais confortável num futuro de fazer uma compra. Agora, de fato, isso vai acontecer? Depende dessa cautela que a gente está colocando. Quando você avalia as questões que estão relacionadas com a minha situação financeira daqui a 6 meses, o meu emprego daqui a 6 meses e assim por diante, aí vem uma cautela, o brasileiro dizendo o seguinte, olha, não sei se está tão bom quanto o ano passado. Normalmente nós somos otimistas em relação ao futuro. Os indicadores de otimismo do futuro são maiores do que o do agora, normalmente. Mas nesse momento, em janeiro, pela primeira vez ali, a gente está vendo um descompasso. O agora maior e um futuro menor, digamos assim, em queda. Isso traz essa cautela que a gente está dizendo, né? Porque você abriu hoje pela manhã às 8 horas, quando você disse assim, daqui a 6 meses eu tenho uma cautela. Hoje está bom, daqui a um mês está bom. Eu diria que nem daqui a um mês a gente tem a certeza sobre o que vai acontecer. Hoje. É o hoje. É o hoje. Então, esse futuro, que normalmente a gente avalia aí com uma escala de 6 meses, na realidade o futuro ele é incerto para daqui a um mês. A gente estava falando daqui a pouco sobre a tarifa, que hoje não existe, há um dia atrás existia. Então essas questões vão mudando dia a dia e a percepção do brasileiro vai acompanhando isso, né? Então esse é um ponto importante. Quando a gente olha numa série histórica de mais longo prazo, em que momento que a gente está hoje em relação à confiança do brasileiro? Você comparou já com 2025, né? O Instituto Ipsos tem esse painel mais amplo para a gente entender nos últimos anos, se a gente está na média, um pouco para cima, um pouco para baixo? A gente acompanha esse indicador desde 2010. Né? Vou pegar uma fotografia dos últimos 2 anos. Em 2024, você teve um primeiro trimestre nível de confiança como a gente está hoje. E aí, 2024, a gente estava nesse nível de confiança, ele começou a cair. Então, a gente veio até o primeiro semestre do ano passado em queda de confiança. A gente passou por quase 18 meses, digamos assim, em queda. No segundo semestre do ano passado, onde começou a subir. E principalmente no último trimestre, é onde isso se consolidou. Então, a gente está hoje num nível de 55 do indicador de confiança, que eu digo entre 50 e 55 é um pseudo-otimismo. Porque ele está ali naquele ponto onde eu preciso... Um otimismo frágil. Um otimismo frágil. Porque quando você pega... A gente tem uma outra questão que é... O rumo do Brasil está no rumo certo ou no rumo errado? São 45% dos brasileiros dizendo que está no rumo certo. Ou seja, a maioria indica que está no rumo errado ainda. Quando normalmente na série histórica, quando a gente chega ali mais perto de 60 no índice de confiança, é onde vira essa chave, onde a maioria dos brasileiros sentem que o Brasil está num momento melhor, mas mais otimista, né? Então isso é um ponto importante. A série histórica ela é sempre importante. A gente sabe, né, que economia é como a percepção sobre a economia é como o nosso humor. Às vezes a gente acorda sorrindo, no outro dia, não, hoje eu não estou bem e assim por diante. É uma proxy desse nosso humor. O Rafael Lindemeyer está aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Ele é diretor sênior de clientes do Instituto Ipsos e está falando sobre essa pesquisa de percepção do brasileiro em relação à economia. Para chegar a esse número final, Rafael, quais são, o que o entrevistado responde? Como é que vocês conseguem chegar a essa conclusão? Acho que isso também esclarece aqui para o nosso ouvinte de que forma essas oscilações acontecem. Então, a gente solta o índice de confiança no início do mês e depois a gente destrincha ele sobre as questões que o compõem. Tá? São basicamente 3 eixos. Um que é sobre a economia do Brasil. E a economia, quando a gente fala num Brasil que é grande o suficiente, é um território enorme, a gente traz a economia para o fator local. Então, como é que está a economia no meu entorno? Então, tem essa percepção. A outra é sobre a situação financeira. A minha situação financeira pessoal, que diz respeito a como eu me sinto hoje mais confortável em relação ao passado e ao futuro. Tem uma questão sobre emprego, se eu estou me sentindo mais estável hoje e se eu
acho que o meu emprego vai estar ainda à frente garantido. E tem também a questão de investimentos do bolso. Então, esses são os componentes, sempre do presente e do futuro. Então, por isso que a gente acaba depois destrinchando, eu nomeei sobre o termômetro do brasileiro. Então, tem o termômetro do presente, que fala dessa economia local, da situação financeira e do emprego. Tem o termômetro do bolso, que ele diz respeito ao gasto e ao investimento. E tem o termômetro da estabilidade, que fala sobre o emprego em si. E a gente tem também o barômetro do futuro, que eu chamo que é aí esses componentes no futuro. Como é que eu percebo eles? Então, é uma composição desses indicadores que nos permitem compreender se essa confiança está no agora, no futuro e de quais componentes, né? Então, se você pega a situação financeira, são apenas 37% dos brasileiros que se dizem confortáveis em relação à situação financeira. Mas versus o ano passado era 31%. Então, cresceu 6 pontos percentuais, mas ainda é 1/3. Então, essa é uma variável mais frágil, digamos assim. Então, é importante a gente ter a leitura para cada um desses indicadores para não achar que essa confiança que o indicador diz para a gente, ela é total. Não. Tem uma percepção sobre uma situação financeira, por exemplo, que 2/3 dos brasileiros não se sentem tão confortáveis assim. Isso aí deve valer ouro para marqueteiro em ano de eleição, né? De pegar, com destrinchar número por número e Com falar, certeza. tem que colocar a campanha por aqui, por ali, esse aqui é o ponto frágil do meu adversário, aqui eu tô bem, e assim que vai. Ô, Rafael, como que é o brasileiro no mundo? Se a gente compara com outros países, nós somos mais otimistas, mais pessimistas? Quem que é mais otimista, achando que está tudo bem, maravilhoso? Tem indiano muito otimista. Mas por também, exemplo, né? Eles estão crescendo. Você falou isso né, Até eu dentro que do sou mais jornal boba hoje. estaria otimista Exatamente. também. Mas normalmente as economias mais fortes que a gente vê... Hoje o Brasil está perto de um Estados Unidos, né? Ele tem vindo num otimismo como o americano. O brasileiro, em janeiro, ele estava na 6ª posição entre os países. A gente passou o México, que normalmente está próximo da gente. E você pega o outro lado da moeda, não é à toa que tem ali indicadores como uma Argentina, com um nível de pessimismo muito forte. Você tem França também, que passa por muitas dificuldades. Então, o Brasil hoje está entre os top 10, entre otimistas. Porém, o maior índice de confiança que a gente tem, ele não chega a 60 pontos hoje. Então, a gente não está em um mundo otimista. A gente está nesse mundo friccionado e com muito olhar de cautela sobre a economia. E países europeus continuam ali na base do otimismo? A população muito pouco feliz ali com a sua condição? Mais frios, né? Digamos assim, quase é um sentimento esse. Eu já falei isso para você, né, Rafael? Eu não me conformo com isso. Como é que uma pessoa que tem ali, né, uma estabilidade plena, uma economia que funciona tudo direitinho, um Estado-mãe, que nem o francês, por exemplo, você tem tudo, é pessimista. E a gente aqui no Brasil, comendo pão que o diabo amassou, acha que está tudo maravilhoso. Tem a diferença aí, né? As percepções, elas estão no nosso entorno, né? Eu me lembro de uma outra entrevista que a gente teve, que a gente falava sobre as preocupações do Brasil, que a gente falava sobre crime e violência. Né? E aí a Suécia é um dos países que está ali em cima. Mas como a Suécia? E eu já recebi no WhatsApp. Rafa, eu recebi esse relatório aqui. Como é que a Suécia está nesse topo? A Suécia Aquela veio... coisa, né? Vou trazer um sueco para morar aqui 10 dias. Exato. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza. É uma outra realidade. Para ver o que é bom para tosse. Uma outra né? realidade. Mas no entorno dele, ele tem um período aí dos últimos anos onde muitas gangues se formaram e a criminalidade aumentou. Então, é a base, é o baseline que eu tenho, né? Eu tenho uma base assim, aumentou a criminalidade, então para mim aquele é um ponto que interfere muito. Então, quando a gente fala de percepções, é importante a gente colocar aqui um índice de 55 hoje para o Brasil, um índice de 53 para o americano. Ele, matematicamente, está 2 pontos acima, mas a realidade de cada um é muito distinta, né? Olha, esse é o quinto sinal, 9h30 em ponto aqui na Rádio Bandeirantes. Atenção, Rede Bandeirantes de Rádio. O Rafael Lindemeyer, diretor sênior de clientes da Ipsos, está aqui conosco falando sobre essa pesquisa. Rafael, faltou alguma coisa que você quer destacar? Algo que traga aqui para a gente um elemento a mais na compreensão do humor do brasileiro nesse momento? Eu queria destacar um ponto, né? Como a gente é muito importante acompanhar isso mês a mês, porque o olhar da percepção econômica é muito volátil, né? Ele vai mudando da noite para o dia. A gente passou dessa euforia, então mês de fevereiro a gente vai ver dados aí onde já estão mais concretos.
Então é importante acompanhar isso. Você falou sobre o ano de eleição, que é muito importante acompanhar esses indicadores. A gente trabalha com muitas marcas e as marcas também olham isso, porque isso interfere no contexto que a gente vive, nas escolhas que a gente faz, e isso vai interferir nessa estratégia que tanto o governo, tanto com as marcas, onde a gente vive, vai sendo colocado para nós, consumidores. Então, acompanhar isso Como que é isso muito é importante. usado por uma empresa para o seu planejamento, por exemplo? Tem só para fechar, uma narrativa de marca de sucesso, ela passa por 3 componentes: contexto, expectativa e empatia. O contexto, macro contexto, é isso que a gente está falando. Então, é importante olhar. Então, uma empresa olha e o Brasil começou mais otimista. Poxa, o brasileiro está mais a fim de gastar. Então, o que a marca percebe? Eu preciso fazer uma estratégia para ir ao encontro do que esse brasileiro está esperando. Se ele espera comprar um carro, por exemplo, nesse momento, a indústria automotiva pode perceber isso e fazer estratégias para que isso esteja mais voltado para a conversão da compra de um automóvel. E assim por diante. Então, isso é muito importante para que as estratégias de marketing, inclusive, se coloquem de acordo com o contexto que a gente vai vivenciando. Muito interessante. Rafael, obrigada, hein, por Obrigado ter vindo você. aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Você já sabe, a gente está aqui no nosso estúdio temporário. Em breve teremos a inauguração do nosso estúdio Quero estar renovado, aqui. ultra tecnológico. As obras estão correndo a pleno vapor. O pessoal reclama da barulheira, mas faz parte. Ninguém reforma a própria casa sem ter um pouquinho ali de transtorno. Bom fim de semana para você e até a próxima, hein?